Hoje eu vou entrevistar um engraxate que virou presidente de empresa e rodou mais de 30 países trabalhando como executivo. Fica com a gente que você vai ver essa história muito legal. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve. Sistema de segurança e facilities. Café Corporativo hoje com uma figura magnífica aqui no café, que é o Antônio CP. Isso mesmo, Antônio... é um enorme prazer estar aqui com você, viu? Prazer é meu. É Antônio Carlos Pereira, né? Exatamente. Mas todo mundo conhece como Antônio CP. A maioria das pessoas me chamam de Antônio CP. Eu que fico honrado aí com a tua presença, porque eu transito por esse caminho entre os mentores, os consultores e palestrantes há muito tempo. Perfeito. Sei quem é bom, já te conhecia já há bastante tempo e recentemente a gente começou a conversar. Então eu fico honrado aí com essa aproximação aqui do Café Corporativo. A honra é minha e vamos em frente. O Antônio Carlos Pereira, ou Antônio CP, ele é um executivo com experiência internacional, ele trabalhou em mais de 30 países, ele começou a carreira dele como engraxate, como eu falei no início do programa, foi vendedor e foi presidente de empresas e diretor em países como Cuba, Irã, Rússia, trabalhou na América Central. Ele é formado em administração, pós-graduado em business e finanças. Ele atua como mentor e palestrante, pesquisador dos temas liderança e protagonismo, e hoje ele faz parte do quadro de professores da FGV. É isso, Antônio? É isso mesmo. Agora, hoje o Antônio ele vem falar com a gente a respeito de um tema que eu gosto muito, que é protagonismo. Antônio, por que esse interesse pelo assunto? Pois é, eu na minha trajetória e até na minha história de vida, o que eu notei é que existiam principalmente dois grupos de pessoas. Pessoas que conseguiam resultados mesmo sem ter, muitas vezes, todas as ferramentas necessárias para isso. Isso sempre me intrigava, até porque eu me sentia bastante assim também. Eu não tinha todas as ferramentas, mas ao longo da minha vida eu fui conseguindo alguns resultados e eu queria muito mapear esse tipo de coisa e comecei a estudar justamente para entender tudo isso. E você acredita que esses protagonistas, eles têm alguma coisa que outras pessoas não têm? Então, quando a gente pensa isso sobre protagonismo, muitas vezes eu, no meu estudo, nas minhas pesquisas, eu busquei onde essas pessoas tinham estudado, idade, experiência de vida, e você não encontra nada claramente definido. Mas nós encontramos alguns pontos que são, eu diria que assim, tendem a ser comuns nessas pessoas. E eu diria que esses pontos estão muito mais relacionados à atitude pessoal do que efetivamente o currículo ou, enfim, onde a pessoa tem estudado. Entendi. E isso tem a ver com liderança? Você acha que o protagonismo é aquele cara que... O protagonista é aquele cara que já tem um instinto de liderança e por isso ele busca o protagonismo ou não tem a ver com liderança? Então, essa pergunta ela é muito boa, porque tem uma ligação dentro desse processo. O protagonista, ele tem alguns passos bem claramente definidos. Um deles, o protagonista, ele sempre está ligado nas coisas. Ele vai numa festinha de aniversário e, lógico, ele está lá se divertindo, né, honrando quem o convidou, mas de alguma maneira ele está observando aquilo. Então, de tanto observar, o que acontece é o seguinte, ele acaba se interessando por algumas coisas. Até aí todos nós somos assim, né? Nós nos interessamos por alguma coisa. Só que o protagonista, ele se interessa e ele começa na cabeça dele dizer o seguinte, pô, eu quero participar disso, eu vou pular dentro desse negócio. Ele enxerga oportunidades. Isso. Entendi. É diferente de uma... O que um cara precisa ter para ele ser considerado protagonista? Então, o próximo passo é esse, que ele enxerga aquele ponto e ele pula dentro daquilo.
E aí tem a coisa mais interessante do protagonismo. O protagonista, ele pula dentro daquela área de interesse dele, só que antes ele não fica pensando o seguinte, será que eu sei fazer isso? Eu tenho todas as ferramentas? Eu aprendo. Sabe? E aí ele diz o seguinte, não, eu não sei, mas eu aprendo. Eu não tenho a ferramenta, mas eu vou buscar. Eu vou achar esse negócio. E se eu não aprender e não achar, eu vou buscar quem topa entrar comigo nessa empreitada. Então, é o que eu chamo de humildade intelectual. E eu vejo você falar, que eu estou olhando bem para a sua expressão conforme você fala, sei. E dá para ver que você se emociona com isso. Essa emoção tem a ver com liderança, ou melhor, tem a ver com protagonismo? Então, eu fico muito emocionado e feliz quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, porque eu acredito, eu vejo muitas pessoas falando, o problema, assim, não quero entrar aqui na seara política, mas o problema do Brasil é esse, o problema do Brasil é aquele, e eu costumo dizer o seguinte, que o primeiro problema de tudo é a falta, muitas vezes, de liderança e protagonismo que a gente tem. Então, eu acredito que esse é um dos caminhos, inclusive, para salvar muitas coisas. Pode salvar um país, mas pode salvar uma família e pode salvar uma pessoa individualmente. Eu percebo que as pessoas criticam muito os outros, até dentro da própria empresa, né? Isso. O sujeito fala assim, meu chefe isso, o dono da empresa não faz aquilo, deveria fazer, mas o sujeito está lá, naquele verdade. posto confortável dele, não tira, as atitudes dele não saem daquele quadradinho, não é verdade? É verdade. O protagonismo tem a ver com a pessoa tomar atitudes diferentes? Ele toma atitude, olha que coisa interessante, principalmente esse novo protagonismo, é assim que eu estou chamando isso. Você vê que até agora eu não falei com você sobre dinheiro. A geração anterior, quando ele se interessava por alguma coisa, a primeira coisa que vinha na cabeça dele era, quanto que eu vou ganhar nesse negócio? Quanto vão me pagar por isso? E hoje, olha que coisa curiosa, você está na sua casa, muitas vezes, fazendo lá uma planilha, 2 horas da manhã, isso acontece com várias pessoas, e ele não sabe como faz uma fórmula. Ele entra lá num grupo de discussão e às vezes uma pessoa lá na China ajuda essa pessoa sem cobrar nada. Então, hoje, nesse mundo agora, o protagonista, ele decide, eu vou pular dentro disso. Depois eu vou ver se tiver alguma oportunidade que eu preciso viver, ok, mas se não, eu estou fazendo porque eu efetivamente acredito nesse tipo de coisa. Porque normalmente existem pessoas mais experientes que já passaram por aquilo, por situações parecidas com aquela, e podem ajudar, podem ensinar, correto? Isso, perfeito. O protagonista é aquele que vai em busca da ajuda ao invés de esperar por ela. Exatamente. O que ele faz é o seguinte, eu sempre coloco que o protagonista ele tem um eu muito grande. Ele acredita o seguinte, eu posso fazer a diferença, eu posso e eu vou. E tem um último ponto desse caminho do protagonista que é muito interessante, que é o senso de urgência. Um protagonista, se você fizer um projetinho para ele e falar assim, olha, daqui a 10 anos nós vamos fazer isso, ele não aceita. Tem um caso, até estava colocando agora há pouco para um colega, sobre o caso, pegar um caso bem simples, Anitta. Anitta é uma garota sonhadora, que o sonho dela era ser uma estagiária numa loja e de repente explode. Em algum momento, ela bombando, a carreira indo muito bem, ela diz o seguinte, eu quero cantar algumas coisas diferentes. E aí, a equipe dela dizia, não. Você está fazendo sucesso assim, você né? Tá bom assim, sendo popozuda, tá ótimo. Ela, não, mas eu não quero, eu quero fazer uma diferença maior. A equipe falou, não, então não topo, eu sigo sozinho. E isso ela fez, a carreira dela dos últimos 3 ou 4 anos, quando ela faz isso, a carreira, ela explode multiplicado por 1000. Então, esse é um conceito de protagonismo. A Anitta não queria esperar 7, 8 anos, quando começaria, talvez, a decadência. Não, eu quero é agora. O senso de urgência é algo absolutamente fundamental para o protagonista. Nós precisamos falar a respeito do comportamento dos empreendedores. Você falou alguma coisa a respeito do eu. Eu acho que isso tem a ver muito com a sua obra, que eu já li. Então, vamos fazer um intervalo agora e a gente volta para o segundo bloco para falar a respeito de comportamento, de instinto, de motivo e
sobre essa sequência aí que você falava do eu, do ele e de todos esses pronomes aí, tá bom? Perfeito. Vamos para o intervalo comercial agora, vamos ver a Gaserve, vamos ver a La Rondine e na volta com Antônio CP. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine. O Grupo H-Serve é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo H-Serve, deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. De volta aqui ao Café Corporativo com o Antônio CP, que é Carlos Pereira, né? Isso mesmo. Que time torce? Pois é, eu sou viúva do Pelé, brincadeira, torço pro Santos. Mas não fala assim, não, porque na realidade todo santista é viúva do Pelé, vai ser para sempre. Com muita honra. Até porque pode aparecer qualquer outro craque aí, não vai ter jeito, o Pelé ainda vai ser o Pelé. E isso é uma característica do protagonista, né? Pelé foi muito protagonista. Super. E continua sendo, né? Ainda que ele esteja hospitalizado, doente, idoso, Pelé é Pelé, né? É verdade. Agora, como é que a gente faz para ser Pelé? Quais são os comportamentos ou as atitudes que um protagonista tem que ter? Como que se transformar num Pelé ou próximo de um Pelé? Então, o protagonista, ele tem uma motivação muito forte para fazer aquilo que ele está fazendo. Então, eu escuto muitas pessoas, principalmente voltadas à tecnologia, dizendo, tal empresa foi criada porque o dono, ele gostaria de mudar o mundo. Mas eu tenho uma sequência muito clara que a gente tem percebido nesse estudo, que é o seguinte: o protagonista, ele pula nesse negócio pensando primeiro nele. Ele diz, eu sou capaz de fazer esse negócio, eu tenho que fazer alguma coisa. A motivação é um interesse, desculpa a expressão, não é bem assim, mas é quase que um interesse mesquinho dele de pular dentro daquele negócio. Eu digo que é o eu. Primeiro ele se sente capaz. Ele se sente capaz e ele quer fazer aquele negócio. Ele quer uma satisfação até pessoal dele. O segundo ponto é muito curioso. É o ele próximo. Né? E até tem um caso muito lendário, nós começamos aqui a falar do Pelé. Jogador de futebol começa a ganhar dinheiro, você entrevista ele fala assim, nossa, estou muito feliz porque comprei uma casa para minha mãe. Né? Então, a mãe é o ele próximo. É o ele próximo. Tá. Então, eu quero ajudar minha mãe, meu filho, minha esposa, aquele ele próximo. Aí ele começa a crescer dentro dessa área e ele começa a se preocupar com aquele ele mais distante. O caso que eu costumo dizer que é o Cafu lá com 100% Jardim Irene. Né? Então, o Cafu naquele momento, ele enxergou o bairro dele, outra pessoa enxerga a cidade. E aí o próximo passo é o mundo. Eu quero mudar o mundo. Aí já vai para a história do legado. Eu quero deixar uma coisa muito maior. Aí vem o caso do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, quando começou a cuidar de instituto. Hoje você vê vários artistas americanos vão para a África adotar crianças né? E ajudar. E Lady Di, que viajava o mundo com uma pregação de ajudar o próximo, esse negócio todo. Alguns religiosos também fazem isso, mas tem muita gente
que o protagonista não necessariamente ele precisa aparecer na mídia. Ele está em vários lugares e ele definitivamente é um protagonista. E o último ponto, o protagonista, quando chega nesse estágio de ajudar o mundo, ele começa a pensar o seguinte: quero ser imortal. O que é ser imortal? Lógico que ele vai morrer, ele vai desaparecer como matéria aqui da Terra, mas ele quer ser um imortal. Eu quero virar nome de universidade, eu quero deixar um legado, eu quero deixar um livro escrito, eu quero inspirar as próximas gerações, eu quero continuar vivo nesse ponto. Voltamos na questão do Pelé. Voltamos na questão Quando do ele Pelé. fala que Pelé não vai morrer, o Edson morre. Isso. O Pelé não. Excelente ponto. Excelente ponto. Então, você vai ver empresários muitas vezes com 80, 85 anos, trabalhando 10 horas por dia, trabalhando duro, e as pessoas falam: nossa, mas ele já conquistou tudo financeiramente. Financeiramente ele conquistou o eu, o próximo, o mundo, aquele negócio todo, mas ele está buscando agora a imortalidade. Mas, Antônio, o que move de fato essas pessoas? Eles têm aí algum propósito diferente? Eu costumo dizer que são duas coisas. Uma coisa é propósito, né? Propósito, o sonho, tem várias maneiras de colocar isso, mas propósito é a palavra mais adequada. E o segundo ponto é deixar um legado. Então, o protagonista, ele entende de que ele veio aqui na Terra, independente de aspectos religiosos, e que ele tem uma obrigação, se ele recebeu essas ferramentas, que ele deveria deixar um legado. E a outra coisa é, se eu tenho essas ferramentas, eu vou usar essas ferramentas para atingir o meu propósito de vida. Né? Eu quero fazer isso não só porque alguém está me pagando ou porque alguém está me pagando. Eu vou fazer isso porque eu acredito que eu tenho que fazer, eu nasci para isso e que é certo fazer esse tipo de coisa. Então, eu diria que são o que empurra esses protagonistas para frente. Eu percebo que tem muita gente que gostaria de ser protagonista, mas não se sente, o eu dele não está tão preparado para isso, porque o sujeito fala assim: eu sou muito tímido, ou eu não tive oportunidade de estudar. Bom, como é que faz para aprender esse protagonismo? Eu posso treinar? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, que as pessoas sempre fazem essa pergunta, e eu gosto muito, porque não existe uma receita. A receita que eu costumo colocar para as pessoas é que tem que pular dentro. Tem que pular dentro, e uma coisa muito interessante, o protagonista, ele em algum momento, ele está pouco ligando para o que o outro fale dele. Nem coisas positivas, nem negativas. Então, muitas vezes, o que bloqueia, o que impede algumas pessoas de transformarem em protagonista, é que a pessoa está muito mais preocupado com o que o outro pode falar dele do que efetivamente com o que eu quero para a minha vida. Então, o caminho número 1, eu costumo dizer, eu faço palestra em escola pública, eu falo para o aluno o seguinte: fecha os olhos, fica imaginando você daqui a 5 anos, 10 anos, imagina você naquela situação. E o segundo ponto, imagina que tem várias pessoas te impedindo de fazer isso e que você vai limpando o caminho no sentido de conseguir esse protagonismo. Então, o treinamento, ele é muito mais uma postura interna, de você buscar isso dentro de você e tirando um pouco aquele efeito negativo de outras pessoas, o que pode pensar de você, é você ir no seguinte: eu sou mais importante do que o que as pessoas possam pensar de mim nesse momento. Antes de te entregar o óculos de realidade virtual e encerrar nosso programa, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você, Sim. Mas que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Perfeito. Um engraxate, ele pode virar professor da FGV? Um engraxate pode virar presidente de multinacional? Ele pode e deve. Eu vou dizer por quê. Porque eu vou dizer para você, nos meus primeiros anos, eu tinha acho que 9 anos quando eu fui engraxate, o primeiro ano para mim, ele foi um mestrado que eu fiz na rua. Eu aprendi como atender um cliente, eu aprendi a questão de distribuição, onde eu deveria colocar a minha caixinha de engraxate. Uma vez eu manchei a meia
de um cliente, ele falou, você tem que usar uma proteção, assim você vai perder cliente. No dia seguinte, eu coloquei a proteção e esse cliente foi lá no dia seguinte e ficou super feliz que eu fiz isso, ou seja, eu aprendi lá a escutar também o cliente. Então, se eu entendo de distribuição, se eu entendo de como atender um cliente e se eu consigo fazer esse tipo de coisa e acreditar de que eu tinha que mudar aquele cenário, ninguém podia fazer isso por mim. Então, é a forma de você mudar uma série de coisas. Muito bom. Eu fico feliz aí de poder trazer para o Café Corporativo esse conteúdo do Antônio, poder oferecer aí dentro da sua casa. Eu vou te oferecer esse presente aqui da Uptime. Ah, a Uptime que maravilha! Utiliza os óculos de realidade virtual para ensinar inglês. Ah, muito bem. Vou fazer um excelente uso, com absoluta certeza. Tá bom. E nós vamos ver agora, então, a dica da Uptime, nosso café esperto, falando, inclusive, do AVR. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco do café. Antônio, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É um enorme prazer de estar aqui com vocês. Não adianta eu achar que por ter a tecnologia por si só, ela vai resolver o meu problema, ela vai ocasionar isso tudo que a gente sabe que são os benefícios que o AVR pode trazer. O grande diferencial do que nós estamos fazendo é estudar, pesquisar e desenvolver para cada etapa do aprendizado do aluno qual a atividade apropriada, qual a imersão apropriada, e como que aquilo está ligado ao que ele já fez, ao que ele está fazendo e ao que ele vai fazer. Café Corporativo aqui no Mais Cafeína. Eu estava pronto aqui para fazer o Mais Cafeína para vocês, mas é impossível não aproveitar esse off, esse trechinho que foi instintivo do Antônio CP agora no nosso intervalo e, por acaso, nossa câmera registrou. Ouça, no final eu volto aqui. O meu primeiro dia que eu fui engraxar, eu coloquei uma caixinha às 6 horas da manhã em frente a uma padaria. E aí chegou o cara que engraxava, era numa praça, uma praça que até hoje tem. E aí o cara falou, sai daqui, cara. Sai daqui, senão eu vou jogar essa caixinha sua com você e tudo em cima de um caminhão de lixo. Aqui, essa área é minha. Falei, pô, aí eu peguei a caixinha, fui lá na outra esquina. E fiquei lá não passava ninguém. Fiquei lá até 2 horas da tarde. Quando foi 2 horas da tarde, esse cara foi embora. Aí eu fui pro lugar dele. Esse dia eu ganhei dinheiro ali. Esse negócio eu sempre falo para as pessoas, para mim foi interessante, porque depois eu adaptei isso para o seguinte, o concorrente pode ser extremamente forte, mas ele sempre tem um lado que ele deixa uma brecha. A brecha, embora às 2 e eu ficava das 2 até às 6, até que um dia teve uma chuva muito forte, nessa padaria, eu fiquei ajudando lá a recolher as coisas, com a chuva de vento, né? E o dono da padaria achou assim estranho, mas enfim, não falou nada, eu ajudei mesmo, arregacei assim, fui embora. No final de semana seguinte, depois das 2 da tarde, por alguma razão, o engraxate chefe daquele lugar, dono daquele lugar, voltou. Ele falou, sai daí, cara. Eu falei, mas você não está aqui. Deixa eu aqui, eu vou ficar aqui porque você não está aqui. Ele falou, mas não importa, esse lugar aqui é meu. O dono da padaria escuta. Vai lá e falou pro cara, olha, deixa o menino aí, senão você que nunca mais vai ficar aqui. Aí eu aprendi outra coisa, você tem que fazer aliança com as pessoas, senão você está sempre numa situação complicada. Então, esse monte de coisa você vai aprendendo e você vai aplicando. Precisa o apresentador falar mais alguma coisa? Não precisa, né? Então, seja protagonista, faça aquilo que precisa ser feito, ainda que você não esteja vendo uma vantagem ali imediata. Acesse as nossas redes sociais, esse é o Café Corporativo e o nosso site
cafécorporativo.com.br. Na próxima semana, nós voltamos aqui com mais uma inspiração para você. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve, sistema de segurança e facilities. O Grupo H-Serve é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo H-Serve, deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores.